para que eles conseguissem passar, né, com saúde emocional e cognitiva durante esse processo de pandemia. Imagina o médico, gente, o líder médico, que quando todo mundo está em casa, ele está mandando os liderados dele entrar no quarto de alguém que tá doente, que além de estar com câncer, também está com Covid. Então, precisa de um apoio, precisa de uma estrutura, de um respaldo, e até de formas diferentes de se fazer as leituras do cenário, porque senão não se vai adiante, né? E os processos contribuem muito para isso. Agora, dentro do processo de coaching, do processo como um todo, tem uma parte do processo que ela é muito importante e ela é muito especial, que é a parte do autoconhecimento. Porque quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente amplia a nossa consciência. E ampliando a nossa consciência, a gente começa a enxergar o mundo de forma diferente. E mais do que enxergar o mundo de forma diferente, a gente consegue enxergar as diferenças e aprende como lidar com as diferenças, como abordar as diferenças. E muitas vezes a gente percebe que dependendo do trabalho que a gente está executando, dos relacionamentos que a gente está vivendo, a gente transforma quem a gente gente se adapta e a gente não tem muita consciência dessas adaptações, né? E às vezes a gente se percebe mais cansado, às vezes a gente percebe assim, eu estou gostando muito do meu dia, ele está muito legal, mas quando chega o final do dia eu estou exausto, eu estou cansado. Por que será que isso acontece? Muito provavelmente porque durante o meu dia inteiro eu tive um grau de consciência muito alto para poder executar tudo aquilo que o meu dia a dia exige de mim. E tudo isso é visto dentro do autoconhecimento. Certo? Então, a gente vai falar hoje de uma série de ferramentas voltadas para o autoconhecimento. E eu vou me fixar muito, quem aqui é analista comportamental? Todo mundo analista comportamental? Benedito? O Benedito está com o microfone fechado não, também? Eu não sou, não. Por coincidência, eu estou fazendo a formação essa semana. Está fazendo o curso essa semana? Isso. Que bom. Com quem Oi. Pode falar, Leila. Não, deixa o Benedito concluir. O Benedito, ele tá caladinho, porque tem muita mulher nesse grupo, né, Benedito? São maioria. Homens. Acho que você ia perguntar com quem que eu estou fazendo, não é isso? Isso, com quem? Eu estou fazendo com o pessoal da TTSI. A TTI? TTI Success Insights? São ótimos. Adoro o Alexandre. Muito bom. Termina amanhã. Termina amanhã. Muito bom. 3 dias de curso, né? Termina na sexta, isso mesmo. Muito bom. Acho que alguém não avisou para ele. Ele acabou de começar. Acabou de começar, é verdade. Acabou de começar. São longos anos para se realimentar de si mesmo para depois distribuir para alguém, né? É isso daí. Então, Leila ia falar com a gente um pouquinho. Eu ia falar que eu fiz a formação, né? Eu sou certificada, mas eu fiz essa formação há muitos anos, né? E hoje eu aplico o DISC e me interessei aí por aperfeiçoamento, né? Conseguir melhores resultados aí da ferramenta. Eu uso o DISC, né? Eu uso o DISC. A gente vai falar do DISC. Isso mesmo. A gente vai falar de DISC. Eu gosto muito de usar o DISC, né? Eu tenho outras formações, MBTI, Alpha Assessment, nossa, uma infinidade de assessments, porque eu adoro saber sobre comportamento humano, perfil comportamental, perfil de personalidade, tudo que envolve o autoconhecimento. Essa estrutura que o portal criou de ferramentas de autoconhecimento, ela é muito compacta. Por quê? Porque eu vou abrir para vocês e compartilhar a tela para vocês irem observando. Esse processo do Mentoring for You, ele começa... Deixa eu salvar aqui, porque eu já
Eu já fiz um desenho aqui para poder apresentar. Mas ele começa no módulo de uma metodologia inteira, né? Essa metodologia inteira é uma mentoria que eu faço em cima de ferramentas utilizadas dentro das empresas que eu atuo. E o primeiro módulo dessa metodologia é o módulo S, né? A metodologia se chama superação e cada letrinha tem um grupo de ferramentas. Na letra S, a gente trabalha ser humano, metas e objetivos. E quando a gente começa o trabalho com ser humano, metas e objetivos, a gente vai começar com uma ferramenta chamada Helicopter View. Eu não sei se vocês já fizeram, quando a gente faz o analista DISC, né? Ele vai se aprofundando depois em outros treinamentos, né? E um desses treinamentos é a axiologia. Na axiologia, a gente trabalha, vou mostrar só a ferramenta para que vocês vejam, a gente trabalha a clareza, né? E quando a gente trabalha a clareza na axiologia, a clareza da minha visão de mundo, a gente percebe que para que a gente tenha clareza, a gente tem que ter uma visão de mundo interna, que está ligada ao nosso eu, e uma clareza na visão de mundo externa, que está ligada a tudo que está à minha volta. E os pilares da axiologia são o senso de direção. Eu sei para onde eu estou indo, né? A gente costuma dizer assim, ó, que quando você tem clareza interna, o seu barco ele está forte. Quando você tem clareza externa, o seu mar está calmo. Se o seu barco está forte, você consegue navegar em qualquer mar. Um barco forte, ele consegue navegar num mar super bravo e ele também consegue navegar num mar bem tranquilo. Agora, se o seu barco está fraco, num mar tranquilo, às vezes ele naufraga. Então, é muito importante a construção da clareza de mundo interior. E ela começa com um senso de direção. Então, a gente faz algumas perguntas. Esse Helicopter View é voltado para empresas, a gente tem o Helicopter View pessoal também, né? Voltadas à direção, para onde essa empresa está indo, né? Qual é o propósito da empresa existir? Quais são os objetivos de longo prazo, né? Como essa empresa quer ser reconhecida no mercado? Como ela quer ser conhecida no mercado? Depois a gente trabalha o autoconceito, que são as fortalezas pessoais, né? Quais são as suas fortalezas pessoais? Quais são os diferenciais dessa empresa? Quais os diferenciais dos profissionais da empresa? Quais os valores dessa empresa? Na pessoal, está voltado para a pessoa. E depois o reconhecimento de papéis. Por que o reconhecimento de papéis? A metodologia superação, ela trabalha os 4 pilares do bem-estar. Porque eu entendo que para que um executivo performe, a vida pessoal dele tem que estar equilibrada também. Senão ele deixa de performar. O executivo que não tem a vida pessoal equilibrada, ele entra em burnout, ele entra em estresse, ele entra em crise de ansiedade. Então, quando a gente trabalha o equilíbrio de vida, né, do executivo, a vida como um todo, as coisas vão caminhando muito bem. E ele tem uma continuidade de performance, né? Então, quando a gente vai trabalhar os papéis, tem o papel como diretor, tem o papel como CEO, mas tem o papel como pai, tem o papel como mãe, né? Assim como tem o papel com cada uma das áreas da empresa, mas e tem o papel da gente com a gente mesmo. Eu comigo mesmo, para que eu não me perca dentro desse processo. Depois que a gente fez os 3 pilares, né, do conhecimento interior, a gente vai fazer os pilares do conhecimento exterior. Vamos conhecer os mares pelos quais a gente navega, né? E daí a gente vai trabalhar o quê? O julgamento sistêmico. E o julgamento sistêmico são as regras que estão envolvidas na minha área de atuação ou na minha vida, né? Então, qual que é a área de atuação da empresa? Qual que é o mercado dessa empresa? O que é preciso desenvolver para ser querido por esse mercado? Depois, o entendimento do outro. Quem que é o seu cliente? Do que o seu cliente gosta? Como ele gosta de ser abordado? Quais são os sonhos e os desafios do seu cliente? O que motiva o seu cliente? Opa! Saí da ferramenta. Deixa eu ver se eu volto aqui. O que motiva o seu cliente?
E depois o pensamento prático, que é como eu uso todo o meu autoconhecimento e o meu melhor, entendendo as regras do lugar, entendendo o meu cliente para gerar resultado, né? Então, quais as oportunidades, quais as ações, o que é preciso aprender, quais as ameaças e como a gente minimiza essas ameaças. Então, essa ferramenta, ela traz clareza. Só vou mostrar o módulo todo para que vocês tenham, antes de chegar na ferramenta de devolutiva, tá bom? Na tela está aparecendo só a lista de ferramentas. Você estava mostrando a ferramenta? Estava mostrando a ferramenta, agora está na lista. Eu não vi a ferramenta, eu vi só a lista, continua na lista. Aqui, ó. Eu entrei. Alguém viu a ferramenta? Eu também não vi, não. a lista. Aqui vocês veem a ferramenta? Não, só a lista. Então, deixa eu interromper o compartilhamento, porque acho que alguma coisa está errada no compartilhamento. Aqui. Agora eu acho que vai compartilhar. Me desculpem. Aqui a ferramenta, vocês estão vendo? Isso. Agora sim. Muito bem. Então, a construção do mundo interior, barco forte, clareza interior. Ó, para cada papel eu vou adicionando aqui, ó, tá vendo? Depois, julgamento sistêmico, entendimento do outro, pensamento prático. Então, essa é a nossa primeira ferramenta. A gente checa a clareza que aquele executivo ou aquela pessoa tem do ambiente ou tem de si mesmo. Vocês vão ver aqui que tem as duas ferramentas. O helicóptero view, essa aqui é da Natura. O helicóptero view é corporativo, que não tem escrito nada, e o helicóptero view pessoal, que daí as perguntas são mais voltadas para a pessoa. Depois que a gente fez clareza, que a gente entende a pessoa, o que a gente vai fazer? O eu ideal. Porque o eu ideal coloca a pessoa no foco futuro, né? E coloca a pessoa no foco de futuro em todos os pilares do bem-estar. Lembra que a gente falou de trabalhar todos os pilares do bem-estar? Então, eu vi que tem pessoas que são Master Coach aqui, então fizeram o Positive Coach. Eu não sei se todos fizeram o Positive Coach. Se não fez, aqui tem uma videoaula onde eu explico a ferramenta direitinho para que vocês possam aplicar, tá bom? Todas as ferramentas do portal têm videoaulas. Aí preenche o eu ideal. Depois de preencher o eu ideal, a gente começa a entrar nas abordagens do autoconhecimento, né? E como que a gente entra nas abordagens do autoconhecimento? A primeira ferramenta que a gente vai fazer, assim como se iniciam vários processos de coaching, é a roda de comportamento, né? E a roda de comportamento, ela já está ligada ao perfil comportamental DISC. Então, quando a gente entra numa roda de comportamento, né? Eu quero que vocês vejam esse perfil comportamental aqui, ó. Dá uma olhadinha nele. Estão enxergando? Esse perfil comportamental aqui, ó. Esse menino que eu atendi, né? É um executivo, um diretor de uma empresa. Olha o perfil comportamental natural dele. Alto I. Olha o perfil adaptado dele. Ele baixa o I, sobe S, sobe C e sobe D. Né? Nossa. Então ele inverteu o gráfico. Né? Bem difícil, né? Isso demonstra que ele está enfrentando uma situação difícil na vida dele, né? Não demonstra isso, Miriam. Eu vou te explicar por quê. Vamos pensar no gráfico como analista, tirando da ferramenta só o que é análise técnica, tá? Porque quando a gente tira da ferramenta só o que é análise técnica, a gente trabalha o nosso coach sem o nosso filtro pessoal, sem esperar que ele nos dê resposta, porque muitos analistas falam assim, nossa, um perfil desse, o cara tá estressado, ele deve estar quase em burnout, né? E não é isso. Eu não diria tanto, mas é porque assim, foi uma mudança tão drástica que ele está tentando fazer, né? Porque, na verdade, o adaptado não quer dizer que ele é assim, ele vê a possibilidade, que ele precisa ser assim, né? O adaptado significa que no momento atual ele está usando facilidades comportamentais que não são do comportamento natural dele.
É isso que o gráfico adaptado mostra. O que ele vê que é a necessidade dele, né? Por exemplo, para eu me tornar uma pessoa mais competente no meu cargo, então eu preciso ser mais dominante, eu preciso diminuir um pouco a minha influência, a minha alegria, a minha extroversão, né? E ser um pouco mais conforme também, só que para uma pessoa que é muito influente, e ele é puro, né, influente. É por isso que eu fico analisando assim, não é que a gente vai chegar para a pessoa e falar, nossa, você está em sofrimento, hein? Mas vamos pensar, gente, no gráfico. Vamos voltar para o gráfico. Quando a gente olha o gráfico, trabalhando os conceitos da ferramenta e os conceitos da análise, o que a gente vê? A gente vê um gráfico que é natural, que tem uma pessoa altamente influente, uma pessoa que deve saber se relacionar muito bem, porque é uma tendência ao desenvolvimento do comportamento, não significa necessariamente que o faz, né? Mas como é um diretor, provavelmente sabe fazer. Então, é uma tendência comportamental de uma pessoa muito extrovertida, de muitos relacionamentos, muito influente, muito persuasiva. E que, no gráfico adaptado, na vida que ela está vivendo hoje, ela não tem necessidade de utilizar esses comportamentos. Ela não tem necessidade de utilizar persuasão com energia, né? Porque o autoinfluente ele tem uma persuasão com a energia da motivação. Ele não vê isso. Talvez ele veja, né, que ele precisa persuadir em cima de números, dados e fatos. Talvez ele talvez ele esteja no momento onde o pensamento crítico seja mais valorizado, onde o planejamento, né, que vem do alto S, seja mais necessário e aonde a tomada de decisão seja mais rápida, né? O desafio, onde lidar com mudanças possa ser mais frequente também, onde ele tenha que comprar riscos e por isso a análise. Então, quando a gente olha o gráfico, simplesmente pelo gráfico, a gente olha o quê? As facilidades comportamentais e os comportamentos que estão sendo utilizados no momento atual, certo? É isso que a gente vai ver. E daí a gente olha também, aqui, as motivações dessa pessoa, né? Que as motivações, elas falam muito sobre a gente. Quando a gente vê um individualista desse tamanho, o individualista é um gráfico que motiva a pessoa a ser líder. Por que motiva a pessoa a ser líder? Porque quer ser o primeiro, quer ser independente, quer ser pioneiro. Então, a pessoa que tem um individualista muito alto, muito provavelmente, ela não se contenta com menos. Ela nasce para... É como se ela falasse assim, eu nasci para ser o melhor naquilo que eu falo. Entendeu? Então, muito provavelmente, esse individualista, ele potencializa a adaptação desse gráfico se esse menino vê a necessidade dessa mudança nesse momento da vida dele. Esse econômico alto aqui também, né, fala muita coisa. Por que fala muita coisa? Porque fala assim, olha, além de crescer na minha carreira, eu também quero resultados. Né? E aqui, quando a gente vê esse gráfico aqui, tem o gráfico de poder, que ele é alto, 56. E tem o gráfico de altruísta, que é 54. Né? Às vezes a pessoa faz análise pelos 3 maiores. Mas dá uma olhada nisso daqui, ó. Olha o quanto isso aqui está acima da média nacional. O nosso altruísta, ele interfere mais na vida desse nosso cliente do que o poder. Então, se ele tiver que escolher entre influenciar alguém pela voz, né, pelo impacto de voz, e ajudar outra pessoa, muito provavelmente ele vai correr para ajuda aqui. Não. Né? Então, isso porque a gente nem está falando dos fatores baixos, né, que potencializam ainda mais os altos. Então, aqui é uma análise. Daí a gente tem uma ferramenta, eu só mostrei o portal antes, a gente tem uma ferramenta no portal que se chama roda de comportamentos. E nessa roda de comportamentos, eu virei para esse menino e falei assim,
Eu já conhecia o perfil dele, mas ainda não tinha dado a devolutiva. E falei assim para ele, me fala uma coisa, dentro dos desafios corporativos que você tem atualmente, o seu objetivo pessoal, quais são os comportamentos necessários para que você tenha êxito? Daí ele veio e colocou aqui, ó. Tem que ser muito decidido, inovador, persistente, orientado para a resolução de problemas. Né? Orientado para resultados. Daí ele colocou assim, preciso ser persuasivo aqui. Daí ele falou assim, preciso ser paciente, bom ouvinte e constante. Preciso ser exato, analítico, disciplinado e diplomático. Explicou, gente? Olha a roda de comportamento dele saiu aqui. Explicou por que ele se adaptou? Explicou por que ele se adaptou. No ambiente de trabalho, ele precisa trabalhar aquelas competências e facilidades comportamentais. E daí, quando a gente tem essa roda, a gente pergunta para essa pessoa assim, tá legal, agora a gente tem uma roda de comportamentos. De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a sua capacidade de tomada de decisão? De 0 a 10 com a inovação. E a gente vai indo. Para quê? Só para tirar uma área de alavanca. E para entender como que ele está interagindo com tudo aquilo. Se ele está se sentindo bem, como que ele está se sentindo. E esse menino falou assim para mim, Gi, eu tô adorando o meu trabalho de agora. Eu tô na posição que eu sempre quis. E eu tenho o objetivo de chegar a uma posição superior ainda, porque eu tô me dando muito bem. O único problema é que eu chego em casa exausto. Eu tô cansado. Por que chega em casa exausto, gente? Porque ele tá trabalhando o tempo inteiro consciente. O nosso gráfico adaptado, ele exige consciência, ele exige que eu preste atenção no que eu estou fazendo a todo momento, porque não vem do meu natural. Então, é como se eu tivesse constantemente atento a tudo que eu estou fazendo. E vocês já tiveram algum momento na vida de vocês, vocês tiveram que ficar muito atento, todo o tempo atento? Prestando muita atenção? Vocês se sentiram muito cansados? Bastante. É extenuante, né, Gi? Isso isso. com as energias Cansa. mesmo. Acaba com a energia, cansa. Então, quando a gente pega um perfil que está assim, adaptado, primeiro a gente vai mostrar para a pessoa, né? E como que a gente mostra para a pessoa? Na devolutiva. Por isso que o passo a passo, quando chega na devolutiva, né, se eu começo com um helicóptero view, daí eu passo para o eu ideal e conheço os objetivos desse meu cliente. Depois eu faço uma roda de comportamentos e entendo, né, pelos comportamentos que ele me fala que precisa para ter êxito, se ele está adaptado ou se ele não está adaptado, para que depois eu consiga entrar na ferramenta de devolutiva DISC. Eu já transpassei a ferramenta, por isso que eu vou trabalhar na edição aqui, só para ficar mais rápido. Quando eu for fazer a ferramenta, eu vou copiar o gráfico aqui, tá? O gráfico ele não vem feito. Então, eu vou colocar os numerozinhos aqui desse gráfico. O que vai vir feito vai ser o que acontece depois, que nos ajuda muito numa devolutiva. Então, aqui, assim que eu desenho o gráfico, o que vai acontecer? Vai mostrar para mim, ó, as características do perfil comportamental natural dele. Sempre pelo natural, que a gente dá uma grande devolutiva, sabe? Por quê? Porque nos momentos de muita tensão e nos momentos de muito conforto, a tendência é que a gente volte para o natural. Porque quando a gente está muito tenso, o que acontece com a gente? Lembra que no cérebro tem a amígdala? Nosso cérebro lá tem a amígdala, né? E em cima da amígdala tem o tálamo. Daniel Goleman, o sequestro da amígdala pelo tálamo, né? O que acontece? Quando eu estou no momento de muita tensão, o meu cérebro fala assim para mim, você tem que reagir, você está em perigo. E daí o que acontece? O tálamo sequestra a amígdala e junto com o sequestro da amígdala, ele fecha o nosso sistema parasimpático, que é o sistema da criatividade, que é o sistema que me faz fazer análises, né? E quando ele fecha esse sistema das análises, o que acontece? Eu paro de pensar.
e se eu paro de pensar, eu volto no meu comportamento natural. Vamos entender que comportamento, gente, é instinto, é emoção e ação. Emoção e ação, é isso que é comportamento. A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo inteligência emocional com as nossas experiências. Essas experiências vão formando sinapses no nosso cérebro, no córtex pré-frontal, né? E daí, quando a gente vai tomar uma decisão hoje, a gente fala assim, essa decisão vai me dar prazer agora? Daí o cérebro fala assim, vai te dar prazer agora. Daí ele fala assim, eu já tomei essa decisão no passado? Ah, já tomou 4 vezes. Essa decisão, quando eu tomei, deu prazer no presente? Deu. E no futuro? Eu me senti bem ou senti culpa? Ah, em 3 delas você sentiu culpa, em uma você não sentiu. Ah, 3-1, então é melhor eu não fazer. É assim que o nosso cérebro pensa, né? Esse é o lobo pré-frontal. Isso, ele traz para a gente essa análise de consequência e futuro. Quando a amígdala está sequestrado, essa análise não é feita. Então, a gente vai do sentimento pro comportamento e volta para o gráfico natural, na íntegra, dos bons e dos maus comportamentos. Porque todo gráfico tem, né, o seu ponto de luz e o seu ponto de sombra. Certo? Então, aqui, ó, a gente está um alto I, sempre vai começar a nossa devolutiva pelo nosso maior gráfico no natural. Então, vai vir aqui, ó, várias coisas. Isso não tem relatório, tá bom, gente? Isso eu monto nos meus slides quando eu vou dar treinamentos, onde eu falo de devolutivas e de perfil de comportamento, onde eu falo de vendas. Então, aqui a gente vê um líder de influência é um líder que ele produz movimento. Todo líder de influência, ele produz movimento em ambientes que são favoráveis, né? Então, ele tem abordagens interativas voltadas para o relacionamento e ele alimenta a confiança muito rapidamente. Mas a gente tem que lembrar que ele gosta de ambientes favoráveis. E por que ele gosta de ambientes favoráveis? Vamos entender. O foco das pessoas que têm influência alta é o relacionamento, é a interação social. Eles querem interagir, o foco é pessoas. O resultado para as pessoas de influência é abranger o maior número de pessoas possível. Abranger as pessoas no sentido, eu trago elas para mim. Elas vão me amar, elas vão gostar de mim, elas vão comprar aquilo que eu estou falando. Certo? E ele tem uma emoção, e essa emoção é a emoção do otimismo, da confiança, né? A pessoa que tem influência, ela fala com as mãos, ela fala com energia, e é justamente essa energia, esse falar com as mãos, que faz com que as outras pessoas confiem no que ela está dizendo e sigam aquilo que ela está falando. Agora, tem um grande medo nessa pessoa de influência. E o maior medo dessa pessoa de influência é a rejeição social. Essa pessoa tem medo de ser rejeitada. Então, quando a gente fala que são líderes que promovem muito movimento em ambientes favoráveis, a gente está dizendo isso. Porque o não para ele é uma rejeição social. Então, se o ambiente está desfavorável, se o ambiente tem muitas objeções, essa pessoa, às vezes, vai se retraindo e vai ficando bem quietinha. E daí você nem percebe que ela tem influência. É engraçado? Isso. Mas, às vezes, tem influentes que estão quietinhos nos ambientes, porque estão num ambiente mais intimidador. Certo? Qual que é o valor para o time de uma pessoa de influência? Extremamente otimista, voltado para a solução, eles são criativos. Por que eles são criativos? Porque eles são curiosos, eles estão sempre conversando com as pessoas, querendo entender tudo, né? Tem um senso de humor positivo, joga pelo time e é ótimo em negociação de conflito. Por quê? Porque ele é bom no improviso. A pessoa que tem influência alta, ela saca umas coisas, eu não sei de onde, faz conexão. O relacionamento é conexão e conecta uma coisa com a outra, e na hora que vê, já saiu uma coisa nova, já conectou pessoas, são gregários. O que é ser gregário?
conecta pessoas, conecta negócios, conecta empresas, está sempre querendo ligar uma coisa na outra, né? Verbaliza e articula muito, né? Quais são os descritores do Alto I? Olha que legal, porque se a gente conhece os descritores e a gente usa essas palavras, a pessoa começa a se identificar na nossa devolutiva, né? Tende a ser direto, sociável, gregário, confiante, convincente, entusiasmado, inspirador, otimista, persuasivo. Quando você encontra um Alto I, você usa essas palavras aqui, ele fala assim, eu sou isso mesmo. Nossa, mas parece que você está me descrevendo. É assim mesmo que eu sou. As pessoas até falam que quando tem festa e eu não tô, a festa não aconteceu. Né? Por quê, gente? Porque a festa, porque a piada, porque a alegria, e até a tristeza também, a reclamação. Na boca do Alto I, ela é melhor ou pior. Porque ele vai colocar tanta emoção que a gente vai acreditar. O Alto I, se você pergunta para ele, e aí, como foi a festa? Ele vai falar assim para você, você perdeu a festa do ano. Só tinha comida boa, tinha música para tudo quanto é lado, começou tocando isso, depois foi isso, fulano fez não sei o que lá. E ele vai contando com uma riqueza de detalhes e tudo tão entusiasmado que depois você sai e fala assim, putz, perdi a festa. Daí chega um Alto S. E daí você pergunta, poxa, perdi a festa do ano, né? E o Alto S vira para você, que festa? A festa de ontem do fulano, você não foi? Ah, eu fui. Ah, foi boa. Mas não foi a festa do ano. Entendeu? Então, é a forma com que ele fala. Então, quais são as características excepcionais do Alto I? Facilidade para influenciar o outro, transmite tudo com muita empolgação, é extremamente sedutor, ele vai seduzindo as pessoas, né? Tem expressão corporal, vai adicionando as pessoas na vida dele e de outras pessoas também. Busca por movimento o tempo inteiro, tem facilidade de adaptação, gosta de receber e também de dar feedbacks, né? Agora, tem alguns pontos de atenção. Ele pode se vender demais. Eu falo sempre assim, né? Quando a gente está dando um treinamento de coaching, né? Eu dei muito treinamento pela Sociedade Brasileira de Coaching. A gente fala sobre as crenças impulsionadoras e as crenças limitantes, né? Eu gosto muito de usar a palavra crenças positivas e crenças negativas. Porque nós também temos crenças positivas que são disfuncionais. E as crenças positivas que são disfuncionais, às vezes é um ego em excesso que faz você se vender além do que você é. E depois você pode se queimar. Tá bom? Então, o Alto I tem uma tendência a mais de poder ter crenças positivas disfuncionais. Porque ele é muito entusiasmado e muito convincente. Superestimar a sua capacidade de motivar os outros ou de influenciar os outros. Agir impulsivamente, falar mais do que devia e depois falar deveria ter ficado quieto. E ele pode ser muito desorganizado. E é um raciocínio lógico também. Ele gosta de falar, de conversar com as pessoas. Gente, relacionamento é onde a gente investe mais tempo na vida. Imagina uma pessoa que gosta. Pode perder o time de um monte de outras coisas, né? Tende a escutar apenas o que ele quer, situacional. O ouvido é seletivo, né? E o uso excessivo dos movimentos das mãos. Tem que dar uma amarradinha na mão aí de vez em quando. Confia demais na sua capacidade verbal. Às vezes ele pode deixar de fazer o planejamento antecipado, né? E se perder um pouquinho naquilo que ele está fazendo. Certo? E daí, olha, vieram todas essas características. É lógico, quando eu vou fazer uma devolutiva, antes de começar a devolutiva, se eu não fiz todas aquelas ferramentas antes, porque a pessoa já me contou muito da vida dela, se eu não fiz, se eu estou fazendo só a devolutiva, antes eu peço para a pessoa me contar um pouquinho da vida e da trajetória dela. Porque daí fica fácil a gente ir dando exemplos em cima do que a gente está falando, tá, gente? Importante a gente fazer isso.
E daí a gente olha para esse gráfico e fala, e ele vai falando, putz, eu sou assim mesmo, desde criança eu sou assim, esse menino falava para mim. Eu falei assim, pois é. E agora parece que na sua vida você está tendo que ter uma abordagem mais reservada, né? Precisa ser mais articulado, cauteloso, né? Tem que ter relações baseadas na confiança, onde você vai entendendo aos poucos a pessoa para depois se abrir, um relacionamento mais racional na tomada de decisão, né? Mais lógico, tá sendo mais controlador, mais racional, né? Um pouquinho desconfiado com os outros, aparentando ser mais calmo. O que está acontecendo? Daí ele virou para mim e falou assim, sabe, Gi, eu sou o mais novo no grupo. Eu sou o mais novo na equipe. E eu tenho a função que é a mais importante da equipe, porque eu sou o gerente de produto, né? E sendo gerente de produto, eu que faço todas as estatísticas e eu tenho que convencer todas as outras pessoas a irem na direção que eu estou indo. E todos são bem mais velhos. Então, eu tenho que mostrar, né? Primeiro eu tenho que entender tudo o que eles estão falando e depois pontuar dentro da linguagem de cada um. Dá para entender porque o I baixou? Dá para entender, né? E daí a gente vai para o outro, né? Aqui, ó, o natural dele é baixo D. Daí a gente fala assim. Então, aqui a gente tem, né? O seu segundo fator ali que a gente observa é o D. Ele não é um D alto, né? Mas também não é um D tão baixo. Ele está ali na linha intermediária. A gente costuma falar que quando o D está aqui, ó, 48, é quase 50. Ele fica oscilando, sabe, gente? Às vezes ele vem um pouquinho aqui para o 52, às vezes ele volta um pouquinho aqui para o 48. Então tem uma expressãozinha aí de D, mas o que a gente fala para ele? A gente fala assim que a sua dominância, ela é conservadora, né? Ela gosta de escolher os problemas, as brigas que vai entrar, prefere não trabalhar com os pequenos conflitos, porque não dá ênfase, não alimentar, né? Então, evita, às vezes, algumas situações, gosta de um ambiente mais pacífico, entende que é desnecessário ficar se vencendo toda hora, é mais discreto, moderado, né? Assume riscos calculados. Ah, eu sou assim mesmo. Não necessita de tanta competitividade. Aliás, eu sou assim mesmo. Mas agora você está desenvolvendo os comportamentos do alto D. E o alto D é uma pessoa que gera movimento em ambiente antagônico. Ele, o que é isso de gerar movimento em ambiente antagônico? Eu falei, exatamente isso. Tá todo um caos, tá uma bagunça só. O alto D sai fazendo as coisas. Ele sai dando uma direção no meio do caos, né? Por quê? Porque ele é muito bom em resolver problemas. E, às vezes, de uma forma até um pouco agressiva, porque ele completa, né? É a facilidade dele. E tem uma necessidade muito grande de romper desafios e ser visto como uma autoridade, né? Por quê? Porque ele gosta de estar na frente, de ser pioneiro. A emoção, gente, que toma conta do alto D é a emoção da raiva. A raiva, ela não é boa nem ruim. A raiva faz com que o motor, né? Quando a gente vai ligar um motor, se você for ligar uma Ferrari, vai fazer aquele barulhão, né? É a raiva, é a explosão do motor. Isso faz o carro correr e andar, né? Quando uma pessoa vai correr uma maratona, também é essa explosão que ela tem, é a da raiva, né? Do desafio, eu vou conseguir. Quando a perna está doendo, acabando, ela se força, é a raiva, isso não vai me vencer. No entanto, a raiva pode gerar agressividade também. E olha, gente, como essas emoções, elas vão determinando o comportamento quando eu paro de pensar. A emoção do alto I, que é o entusiasmo, que faz ele falar demais e às vezes se vender demais, né? A emoção do alto D, que é a raiva, que às vezes faz ele ser competitivo demais ou ser agressivo demais.
Olha como a emoção, ela toma conta. E como o comportamento, ele está muito mais ligado às abordagens que eu tenho com o mundo do que, de fato, aos resultados que eu vou tirar daí. Né? Porque eu tenho que dominar o meu comportamento para usar o melhor dele. Olha que interessante isso. O maior medo do Alto D é perder o controle, é ser enganado, é ser traído. Né? Então, ele tem um extremo valor para o time, porque assim, gente, ele está na linha de frente, ele dá a cara para bater, ele compra risco, né? Ele tem um olhar além, uma visão sistêmica, assim como o Alto I, porque ele vê o todo, ele vê o geral, né? E ele é muito focado no objetivo dele. Se ele é focado no objetivo, com a emoção da raiva, o que ele tem? Pressa. O Alto D tem pressa. Vai saber para quê? Não sei, mas ele está sempre com pressa, né? Porque ele quer chegar na frente sempre. O negócio é ser pioneiro. Então, o tempo para ele é muito precioso. Se eu tenho que conversar com o Alto D e ele fala, tenho meia hora para você, vai preparado para meia hora. Agora, se ele gosta do que você está falando, ele fica. Se o assunto for trazer resultado para ele, ele fica. Extremamente orientado para desafios, né? Os escritores tende a ser direto, cauteloso, decidido, competitivo, ousado, inovador, persistente, aventureiro, orientado para resultados. Né? Quais são as características do Alto D? É uma pessoa extremamente voltada para resultado, tem um desejo genuíno de vencer e de conseguir isso rápido. A comunicação é direta, super objetiva. Isso é um ponto que às vezes é uma característica ótima, porque se você está numa reunião, ele é objetivo e direto, né? No entanto, muitas vezes as pessoas confundem isso com... costumam dizer que o Alto D é rude, bruto, né? E é muito engraçado isso, porque ele é tão focado que às vezes você tem uma sala cheia de gente e ele tem que falar com a última pessoa da sala. Muitas vezes ele atravessa a sala inteira sem falar com ninguém. Daí ele chega na pessoa que ele precisa falar, ele fala assim, fulano, eu preciso disso, disso e disso. Daí o fulano fala assim para ele, oi, Alto D, tudo bem com você também? O meu dia tá ótimo, e o seu? Puxa, não te falei bom dia, né? Daí abraço o cara, bom dia, cara, não sei o que lá. Aí não falei bom dia para ninguém, bom dia, povo. Não é por mal, é excesso de foco. Excesso de objetividade, né? Ele se esforça muito para ter resultado. Ele tem um desejo muito grande que as pessoas também o percebam como uma pessoa de resultado. Ele sempre desafia o status quo, ele quer mudar. Com o Alto D, a vida não fica muito igual por muito tempo. Ele está em constante mudança, em constante transformação. Ele gosta de delegar tarefas, porque ele não é a pessoa da execução. Ele é a pessoa da iniciativa. Ele inicia muitos projetos, porque ele gosta do desafio. Então, ele inicia muito bem, inicia estruturado, muito bem, e depois ele vai trazendo para as pessoas darem a continuidade naquilo que ele fez. Ele não é a pessoa da continuidade. Pode ser muito direto, pode ser extremamente impaciente, pode ser extremamente argumentativo. Vamos pensar, gente, que o Alto dele cresce no conflito, lembra? Ambientes antagônicos, ele gera movimento. Se está uma discussão enorme, se está aquela briga, ele não vai sair da briga enquanto ele não se der por vencido. Ele quer vencer a briga. Então, se você está no meio de uma discussão com o Alto D e ele está argumentativo, para de brigar. Decide voltar a conversar outro dia, porque não vai sair, ele não vai enxergar e não vai escutar mais nada do que está acontecendo ali, só a voz dele argumentando para que você se convença. Assumir muitas tarefas ao mesmo tempo. Ele empurra as pessoas em vez de conduzi-las, né? É um ótimo líder, mas não é aquele líder... Isso aqui a gente está falando de comportamento puro, tá bom, gente? Às vezes a gente pega diretores de Alto D, que são ótimos desenvolvedores. A gente está falando de comportamento puro. Mas o que o Alto D costuma fazer? Ele costuma fazer assim, ó, eu vou te mostrar o caminho, você me acompanha, aprende por modelagem, porque eu não tenho tempo de te carregar, né? Mas você vem comigo. E às vezes ele até empurra,
Mas se a pessoa cai, ele não volta para carregar, a pessoa levanta e vai atrás. Tem que ter esse senso da responsabilidade, né? E ele gosta de exercer demais a autoridade, às vezes pode parecer um pouco de autoritarismo. E daí a gente olha para ele e fala assim, o que acontece com esse gráfico? E ele fala assim, eu tô na minha posição, eu tenho que comprar risco pra caramba, eu tenho que tomar decisões rápidas e eu tenho que segurar o tranco e provar para as pessoas que eu tô certo. Então a persuasão, ela é muito importante para mim. Então a gente já percebe quais as características do Alto D que essa pessoa está usando. E não são todas, gente, não são todas. Ele está usando exatamente aquilo que ele precisa e provavelmente está modelando o líder, né? Daí a gente vê aqui, olha, o teu gráfico é um gráfico de baixo S, né? E o que é o baixo S? O baixo S é uma pessoa que gosta de abordagens multitarefa, que gosta de dinamismo, que não gosta de rotina, que gosta de sempre algo diferente, né? E que é mais inquieto, que é decidido, orientado para mudanças, muito espontâneo na forma de falar, né? Às vezes fala mais com um pouco de impaciência. Mas eu sou assim mesmo. Pois é, só que você está usando alguns comportamentos do Alto S. Vamos entender o Alto S? E daí eu vou explicar. Ó. O Alto S, ele é um líder que produz passividades em ambientes favoráveis, né? E ele gosta de abordagens descontraídas e que busque a segurança, a uniformidade, a continuidade das coisas. O Alto S é um gráfico, né, que ele foca no ritmo, ele foca na harmonia. Então, se a gente for pensar naqueles líderes que gostam de integrar as equipes, de trabalhar em equipes, de decisões compartilhadas, a gente está falando de um Alto S, né? Decisão compartilhada, a integração das pessoas, o desenvolvimento do outro com o olhar voltado para o outro. Então, o Alto S, ele é um gráfico voltado para pessoas, no sentido eu vou servir as pessoas, diferente do Alto I. O Alto I eu trago para mim, o Alto S eu sirvo, né? E a gente fala aqui das emoções, e está escrito paciência ali. Agora, paciência, gente, é uma aparência, né? O Alto S, ele aparenta estar paciente. E quando a gente fala que a pessoa é paciente, geralmente a gente fala isso porque a gente não consegue perceber de fato o que ela está sentindo. Essa pessoa é calma. A gente não está conseguindo entender qual é o sentimento que está passando por detrás dela, porque de repente o mundo está caindo e ela está com uma aparência tranquila, calma. Por que isso acontece? Porque a maior busca do Alto S, quando a gente fala de equilíbrio, né, de ritmo, a gente está falando de segurança, que as coisas não saiam do eixo. Então, o maior medo dele é se sentir vulnerável. E demonstrar as emoções demonstra vulnerabilidade. Certo? Então, ele sempre vai ter a aparência calma, aparência tranquila, é extremamente receptivo, né? Agora, ele é receptivo de uma maneira especial. Se você o aborda, por isso é recepção, né? Então, ele vai estar com uma carinha assim, que assim, eu não vou conversar com você, eu não vou até você. Mas se você vier conversar comigo, a gente vai conversar muito. E vai conversar por muito tempo e eu posso te dar muitos feedbacks e eu vou aceitar seus feedbacks também. Por quê? Porque ele é receptivo, mas ele não é a pessoa que faz as abordagens. Para ele fazer uma abordagem, ele tem que estar mais seguro, tá bom? Agora, é uma pessoa que mantém o assunto por muito tempo. Começou um assunto, ele vai manter, vai continuar conversando. Geralmente, ele se prepara, porque ele gosta de conversar de todos os assuntos, porque ele não quer ser pego de saia justa, em saia justa, né? Então, ele se prepara, ele gosta do preparo e ele precisa do preparo. Por quê?
né? Uma das facilidades comportamentais do Alto S é o planejamento. E por que ele planeja? Porque tudo que é planejado é previsto. E se é previsto, evita a vulnerabilidade, né? Então, ele gosta do planejamento. Então, dar aula de improviso, fazer as coisas de improviso, grandes mudanças repentinas, são um desafio para o Alto S. Agora, não significa que ele não goste de mudança. Significa que ele precisa entender os motivos da mudança e o plano para a mudança. Ele entendendo o plano para a mudança, ele é a pessoa que faz a mudança acontecer. Então, o Alto S, ele geralmente, o Alto D inicia a mudança, o Alto S entendendo a mudança, a necessidade, traz o plano e faz com que a mudança aconteça. É a pessoa da manutenção dos relacionamentos. Na Mitsubishi, a gente montou um plano para trazer as pessoas para a concessionária só com Alto S e Alto I, né? Alto I com Alto S. O Alto S entendia e acolhia, o Alto I influenciava, a pessoa vinha para a agência. O vendedor Alto D com Alto I vendia, ou Alto D com Alto C. Eram os dois tipos de vendedores que a gente tinha na Mitsubishi. Alto D com Alto I e Alto D com Alto C. E eles fechavam a venda. E o trabalho que eu fui chamada para fazer lá era porque as pessoas não estavam indo mais para o showroom. E a gente precisava chamar as pessoas de volta para o showroom. E daí, com uma equipe de 3 pessoas, todas Alto S com Alto I, a gente aumentou 70% de pessoas no showroom da Mitsubishi e teve um aumento de 30% nas vendas, né? Com o trabalho em cima de comportamento humano e técnicas de vendas. Quais são as características, né, eu acabei falando de todas, né, mas a paciência, ser muito sensível, o Alto S, gente, embora ele não fale, ele é muito sensível e ele tem uma facilidade muito grande para o desenvolvimento da empatia, o olhar voltado para o outro, né? E isso é muito importante. Então, juntar Alto S com Alto D, Alto S com Alto I, extremamente importante. Porque o Alto I e o Alto D vão trazer para o Alto S a visão sistêmica, que combina muito bem com a visão de planejamento. Assim como o Alto S facilita o trabalho do Alto D, porque ele traz o plano para que o Alto D não tenha que retrabalhar várias vezes, não saia fazendo sem um planejamento prévio, tá? Então, são combinações muito interessantes. E daí, no gráfico desse menino, ele também era baixo C, olha lá, né? E o baixo C, ele gosta de abordagens mais distanciadas das regras, né? Gosta de dar um jeitinho, gosta do improviso. Imagina, baixo C com Alto I, gente, potencializa ainda mais o I no jeitinho, no improviso e tudo mais, né? E de repente, ele se vê, né, com um gráfico de Alto C, um gráfico que precisa ser exato, que segue as regras, que segue os comandos, né, que falam as regras são feitas para serem seguidas, um gráfico muito cauteloso, que a necessidade do Alto C é a necessidade de perfeição. Ele quer ser perfeito, ele quer que as coisas aconteçam num rico grau de qualidade. Então, o maior medo do Alto C é a crítica. Ele tem medo do erro, da crítica, da imprecisão, porque ele estuda tanto, gente, ele estuda tanto, que como que alguém pode criticar o que ele está fazendo, né? Eu costumo dizer que diz que não é inteligência, nem cognitiva, nem emocional. Né? São abordagens comportamentais induzidas por emoções. Mas o Alto C tem uma tendência a ser muito inteligente, porque ele faz análise de cenário, ele faz análise, ele tem um raciocínio crítico muito elevado, é um pensador, né? Eu atendo um menino de Alto C que ele é fantástico. E ele é uma enciclopédia, gente. A quantidade de dados que ele guarda na cabeça, trabalha na área de estatística. A quantidade de dados que esse menino grava na cabeça, a inter-relação entre países, é uma coisa linda de se ver, né?
Porque tem essa facilidade, tem a facilidade da crítica, tem a facilidade de conectar dados, é um pensador objetivo, é consciente, mantém altos padrões de qualidade, gosta de tudo perfeito, é orientado para a tarefa. Quando é orientado para a tarefa, também falta um pouquinho da visão sistêmica, tá bom? Porque a visão é de especialista. Quando a gente olha muito para dentro, quando eu faço muita análise, eu estou olhando muito para dentro. Se eu olho para dentro, eu não consigo olhar para fora, e o todo está no fora. É isso. É extremamente diplomático. Por que é diplomático? Eu falo que assim, ele é o líder que produz movimento, ele produz passividade, desculpa, ele produz passividade em ambientes antagônicos. Então, tá tudo uma bagunça, o Alto C põe a bola no chão e cria os padrões para que o Alto D vá lá e chute a bola, para que o Alto S possa planejar, para que o Alto I possa influenciar as pessoas. Né? Então, ele coloca a bola no chão e organiza a casa. O talento dele é organizar a casa para que a casa comece a ter sucesso. Né? Quais são os descritores? Tende a ser indireto e cauteloso. Por que indireto e cauteloso? Porque ele gosta de estudo para minimizar risco. É exato, preciso. Ele estuda para dar um tiro só. Né? Extremamente analítico, segue regras, é formal. Isso é importante falar. O Alto D ele é formal. Quando a gente vê um Alto D, a gente percebe essa formalidade. O cabelo muito bem arrumado, a roupa muito, muito certinha, sabe? Arrumadinha, sapato muito bem engraxado, né? Se é um salto, as pessoas procuram usar a roupa certa no momento certo para a ocasião certa. E tudo muito bem organizadinho. O Alto D. Extremamente disciplinado. Se ele fala que ele vai fazer alguma coisa, ele faz. É interessante a gente olhar no esporte, né? Quais são os esportistas de Alto C e quais não têm Alto C. Às vezes a gente vê, por exemplo, aqueles que param de jogar bola e continuam magros. Alto C. Continua na disciplina do jogo. E daí você vê aqueles que super engordam, assim, baixo C. Né? O fenômeno super baixo C, gente. A gente percebe, né, em tudo que ele faz. Daí você vê o Kaká Alto C. Tudo planejado, a forma de jogar, a vida depois. Adriano, baixo C. Então você vai percebendo assim nos esportes, né? Quais são as características excepcionais? Evita abordagens agressivas. Ele é polido, ele é diplomático. Pensa de forma lógica, precisa de dados e fatos, ele gosta de se apoiar na razão. Então, dados e fatos, age com cautela, prefere fazer as coisas sozinho, porque ele gosta de pensar antes de fazer, né? É de uma precisão que é perceptível, fortemente atraída pelo controle, gosta de controlar tanto quanto o Alto D, viu, gente? Até confunde. Sabe qual é a diferença? Vamos pensar uma mãe de Alto D com uma mãe de Alto C. Sabe qual é a diferença da mãe de Alto D para de Alto C? As duas gostam do quarto arrumado, né? A mãe de Alto D, ela chega no quarto, olha, o quarto tá tudo arrumadinho, a cama tá arrumada, não tem nada no chão, guarda-roupinha fechado, assim, lindo. Ela sai do quarto, beleza, tá arrumado. A mãe de Alto C, quando entra no quarto e olha a cama arrumada, olha o guarda-roupa, daí ela entra mais um pouquinho, ela levanta o edredom. Na hora que ela levanta o edredom, tá aquela bagunça embaixo. Daí ela fala assim, moleque, vem cá que eu vou te ensinar a arrumar uma cama direito. Já que vai fazer bem feito. É a mãe do Alto C. Também é o controle, mas é o controle na forma que é feito. Tá? Na qualidade da execução. Quais as limitações? Pode hesitar em ir sem precedentes. Por que sem precedentes? Ele gosta de testar antes, de fazer teste. Pode analisar demais antes de começar a agir. Pode ser muito crítico com os outros, se atolar em detalhes, né? Pode ser extremamente defensivo. O Alto C,
é mais desafiador para receber feedback, né? Porque ele fica mais na defensiva, pode ficar mais na defensiva. Selecionar pessoas muito parecidas com ele por causa da régua alta, né? Com ele e com o outro, régua de qualidade alta. E contar ideias em vez de vendê-las. Ele mostra os resultados. É como se ele mostrasse e falasse assim, gente, tá aí, se você vier por esse caminho, o resultado está mostrando para você. Agora, se você não quiser, é porque você decidiu não fazer a coisa certa, entendeu? Ele não quer convencer, mas ele quer mostrar os dados para que você faça a sua análise. Gente, depois de cada de cada perfil que a gente fala, né, de cada fator comportamental, tem uma perguntinha. Como você percebe isso no seu dia a dia? Para a gente trazer a percepção dessas pessoas. Mas não acabou ainda. Por que não acabou ainda? Porque traz para a gente isso aqui. O perfil que é só auto-I é um perfil de conector. Né? Qual é a característica dos conectores? Eles vão agregar as pessoas extremamente confiantes, extremamente influentes, com uma característica muito grande na conexão pessoal e na formatação de negócios, no improviso, né? Então, a gente vai enxergando aí o que esses fatores em conjunto no gráfico natural dele formam. É aqui a leitura de todos os gráficos juntos. E daí sai também a leitura dos gráficos adaptados. Ele sai de um perfil de conector para ir para um perfil de examinador. Né? E o examinador, o que faz? Ele mexe com as estatísticas, ele traz o planejamento para que a tomada de decisão seja assertiva. Ele não necessariamente tenha a necessidade de influenciar as pessoas aí para aquele caminho. Ele mostra uma comprovação. E a pessoa, se quiser seguir, siga. Certo? Então, o que mostra? Que o papel dele de influenciar não está sendo utilizado aqui. E o que pode acontecer com o tempo, né? Embora ele esteja falando, olha, eu tô super adorando, eu gosto muito do que eu faço. Pode chegar uma hora que ele fala assim, puta, mas eu sou tão bom nisso, será que se eu fizesse isso aqui também, eu não seria melhor utilizado? Então, o que a gente faz com o processo de coaching quando a gente percebe isso? A gente começa a ensinar ele voltar para o perfil natural e usar as competências que ele desenvolveu em cima de ferramentas, em cima de delegação de tarefas, para diminuir o cansaço dele e fazer com que ele use aquele comportamento só nos momentos que ele precisa, com aquilo que ele já desenvolveu. Porque esse menino, no caso, ele virou para mim e falou assim, Gi, tem muita coisa aqui que eu só uso na hora que eu preciso, que nem eu estou falando com você. Mas eu mudei até a minha forma de vestir, eu não precisava mudar isso, porque a empresa toda é jovem. Né? Embora o meu time tenha pessoas mais velhas, e eu aprendo muito com eles e estou feliz, eu não preciso me vestir igual a eles. Eu posso me vestir mais descolado, igual eu me vestia, não posso? Falei, o que você acha? Claro que eu posso. Então, eu já vou voltar a ser quem eu era na minha forma de me vestir. Isso já vai me fazer bem demais. Porque eu não me enxergo nessas roupas que eu estou usando. Né? E olha que engraçado que é isso, né? E a gente foi trabalhando algumas ferramentas para que ele facilitasse para ele o desenvolvimento dessas competências, né, comportamentais, e ele pudesse ir adiante. Então, o que essa ferramenta ela faz pela gente? Né? Ela faz com que a gente tenha um grau de percepção muito grande. Porque se eu mudar esse gráfico aqui, ó, aqui em cima também muda, aqui embaixo também muda. Ó. Vou colocar aqui um 80, um 30, um 100. Olha lá. O Alto S já veio para frente, né? Como que tá o Alto S também não mudou. O Alto D ficou lá em cima, como o outro lado tá Alto D também não mudou. Aqui o C tá baixo, né? Daí mostrou o adaptado dele que estava alto. Tá alto. Não,
o adaptado está alto. Né? Então, mostrou adaptado. A influência que está baixa, continuou baixa. E daí mudou o gráfico aqui também. Ele ficou alto S com alto D, finalizador, né? E o gráfico adaptado continuou no examinador. Então, ele vai trazer para a gente todas as combinações e recurso para que a gente tenha muita bagagem nessa devolutiva e tirar muito das pessoas. Queria saber o que vocês acharam da ferramenta, escutar um pouquinho vocês. Se foi interessante até agora, o que vocês acharam? Uau! Uau mesmo, já deu vontade de ter passado por tudo. Já está renovada. Fantástico. Como chama essa ferramenta na plataforma? Devolutiva DISC. Tá. Devolutiva DISC. E eu fiz essa ferramenta porque a gente passa pelo treinamento de perfil de comportamento, a gente sai do treinamento sem saber como dar uma devolutiva. Né? É a bagagem, são os anos de ferramenta que vão fazer a gente entender como dar uma devolutiva. E muitas vezes a gente fica explicando o que é D, o que é C, o que é S, né? E às vezes explica só fator alto, não explica fator baixo, e a pessoa fica meio perdida e vai se juntando ali. Então, a ferramenta, ela mostra para a pessoa, né? Se eu estou fazendo a sessão presencial na minha sala, eu tenho uma televisão grande, né? Eu tenho uma mesa de reunião, tenho uma televisão grande, eu projeto, e a gente vai conversando para que ele vai enxergando. Se eu estou na sala do meu cliente, eu mostro no meu computador e ele vai enxergando também. Porque é importante que a pessoa entenda, olha, isso aqui é o seu natural, isso aqui é seu adaptado. Olha, o natural está igual ao adaptado, que bom. Mas será que você precisa de algum comportamento que você não tem? E daí, de repente, a pessoa fala assim, Gi, agora que eu estou entendendo o meu gráfico, eu estou entendendo por que, às vezes, eu não suporto o meu par de trabalho. Ele é completamente diferente de mim. Ah, legal. Agora, ele sendo diferente de você, ele tem comportamentos que podem te ajudar? Ah, tem. E como que você pode... E qual que é a importância do comportamento dele para a empresa no todo? Ah, poxa, agora que você falou é legal. E para que você consiga mais resultados, qual a importância do comportamento dele? Dá para fazer uma parceria aí? Dá para fazer uma parceria aí. Então, a gente começa, quando faz isso dentro de uma empresa, a integrar toda a equipe a trabalhar dentro das suas fortalezas e, principalmente, a entender as suas diferenças. A gente está vivendo um mundo, né, que é o mundo da diversidade. Mas na hora que a gente encara a diversidade, o que é diferente da gente, a gente conflita. Olha como a gente é antagônico, né? A gente conflita. E quando... Para entender o diferente, a primeira coisa que eu preciso fazer é aceitar. E quando eu aceito a diferença, eu uso o melhor da diferença. E a diferença assusta muito, né, Gi? A diferença Isso assusta é natural na gente, assustar-se com a diferença do próximo. É isso aí, Paty. A diferença assusta demais. A gente quer que todo mundo seja igualzinho a gente. O mundo chato que a gente quer, né? Fala sério que a gente quer um mundo chato demais. Não é verdade? A diferença assusta, mas a igualdade nos machuca, né? É verdade. Mas também não acaba aqui, gente. Ah, a Sheilinha tá aí. Sheilinha, muito bem. A Sheilinha fez... A gente está na última semana da metodologia superação. Ficamos 7 meses juntos, né, Sheilinha? Saudade. Essas acabou, meninas, eu já tô com saudade. A Sheilinha, a Raquel, né? Elas estão comigo há bastante tempo já. A Raquel mais tempo ainda, porque ela trabalha junto comigo nos projetos. Agora, a Sheilinha, ela viu essas ferramentas serem construídas, porque teve uma evolução muito grande dessas ferramentas. Né? Eu fui montando a ferramenta, daí... fui passando para eles nas mentorias, daí eles falavam assim, mas Gi, podia ter isso aqui para ajudar a gente. Ô Gi, esse seu slide aqui. E daí eles foram ajudando a construir essa ferramenta de uma forma que ficasse muito didática e muito fácil e muito potencializadora na hora de dar as devolutivas, né? Então, esses meus queridos que estão comigo há 7 meses nessa mentoria, que chama Superação, que passa por todos os módulos,
merecem, assim, tem parte nessa ferramenta também. Não para aqui, porque a gente não tem só devolutiva DISC aqui, ó. Vamos voltar lá. Opa. Eu coloco a ferramenta nos meus comandos. Porque a gente tem também a parte de motivadores. Né? Então, aqui... autonomia na solução de metas e objetivos. Devolutiva de motivadores. E na devolutiva de motivadores, olha que bonitinho, gente, porque a gente está na página daquele cliente, né? Quando eu vou dar uma devolutiva de motivadores, eu preciso ter o gráfico DISC do lado. Por que eu preciso ter o gráfico DISC do lado? Porque uma motivação potencializa ou complementa o comportamento. Né? Então, vamos fazer de conta aqui que essa pessoa ela tem uma motivação estética em 70. Tenha um econômico em 70 também. O individualista em 80. O poder em 30. O altruísta em 10. Regulador 2. Teórico 50. Olha lá. A gente está aqui com essa pessoa aqui, ó. Olha que bonito. Daí a gente vê essa motivação estética aqui, ó. Vamos olhar lá, ó. Já traz também os descritores dentro do grau de desenvolvimento de cada gráfico, ó. Tá vendo? Dentro do grau de desenvolvimento de cada gráfico. Vai trazer as palavras que vão descrever essa pessoa. Né? Então, ó, o regulador dele 2, gente. Uma pessoa que não pensa nas regras internas, ela é contestadora, ela vai contestar, né? Quer novos caminhos, né? Então, olha como a pessoa vai se entendendo aí, né? Inusitado, divergente, criativo, sensível, junto com competitivo, aguçado. Quando a gente vê os comportamentos, as motivações, a gente vê aqui, ó, o que eu posso ter de potencialização, por exemplo, um estético alto com um alto S, o alto S busca equilíbrio, ritmo, né, segurança. O estético gosta das formas equilibradas, gosta da arte, da beleza. Potencializa ou não potencializa? Potencializa. Potencializa. Se por acaso o estético fosse baixo, daí não, né? Daí seria uma pessoa mais prática, o estético baixo junto com o econômico alto potencializa o alto D, pessoa dinâmica, né? Então o que a gente vê aqui? Que a gente pode ter potencializador de comportamento, né? E a gente pode ter aqui também conflito interpessoal. Porque quando a gente tem o estético, que é aquela pessoa que quer viver a vida, que sabe a hora de parar de trabalhar, porque quer ter equilíbrio de vida, quer ter percepção, quer ter sentimento, junto com a pessoa que tem o econômico alto, que quer custo-benefício, que vai trabalhar até altas horas para ter resultado. Qual que é o conflito interno dessa pessoa? Nossa, estou trabalhando demais, não tenho vida. Daí vou para a praia e falo assim, nossa, podia estar ganhando dinheiro, agora eu estou aqui na praia, né, descansando. Então pode dar um conflito interno aí, que a gente pode começar a trabalhar dentro do processo de coaching. Aqui a gente tem um individualista altíssimo, por sinal. E esse individualista alto pode potencializar o alto D? Pode. Esse individualista alto, ele pode completar o alto S? Pode completar o alto S. Por que ele pode completar o alto S? No alto S, nessa necessidade de um planejamento maior, quando eu tenho um individualista mais alto que quer crescer e crescer rápido, eu posso trazer uma agilidade maior para o alto S. Se não trago agilidade, posso trazer a vontade de ser mais ágil. Né? É como se fosse aqui, ó. Às vezes, vamos inverter aqui, ó. Fazer de conta que assim, ó. Um individualista baixo
e um poder alto. Olha lá. O individualista baixo e o poder alto. O poder pode completar esse gráfico? Pode, porque o poder, né, ele tem a vontade de impactar pela voz. Ele quer que as pessoas sigam aquilo que ele está falando. E o alto S, ele não tem facilidade comportamental para comunicação para grandes massas. Então, pode ser que esse líder, ele se comunique muito bem e vai influenciando 1 a 1. Pode ser. Mas pode ser que, embora ele influencie 1 a 1 as pessoas, ele tenha uma grande vontade de falar em público e de que grandes massas sigam aquilo que ele está falando. Pode ser. E se ele aprende as características comportamentais do alto I, pode ser que ele deslanche? Pode ser que ele deslanche porque ele tem uma grande vontade de fazer. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não tem o perfil comportamental para aquela área de atuação, mas ela tem todas as motivações. E as motivações vão fazer com que os sonhos aconteçam, né? Que ela consiga visualizar e vislumbrar os sonhos, e vão fazer com que ela desenvolva características comportamentais que às vezes não são do perfil natural dela. Vão fazer com que ela chegue em casa à noite e fale assim, eu estou esgotada, mas eu estou extremamente motivada, eu quero acordar amanhã cedinho para começar a trabalhar de novo. E daí a gente fala assim, como que consegue, como que está tão feliz, como que fica adaptado por tanto tempo? Por causa das motivações, certo? Aqui a gente vai ter também, ó, o que dita cada motivação, né? Poder dirigido pelo poder pessoal e influência. Nesse caso dessa pessoa, ele é muito elevado, é movido por liderar e mentorar pessoas, influenciar ações, né? Vai sair a característica principal de cada um dos fatores, certo? E o que a gente vai pedir depois aqui, ó? Porque a devolutiva, bem feita, ela precisa ser estudada, tá bom? Então, a gente vai pedir aqui para que você faça as combinações, né? As combinações de motivadores. Depois você pode fazer as combinações com fator comportamental DISC, porque é isso que encanta numa devolutiva. Quando a gente começa a fazer as combinações. Olha, vamos entender como esse econômico funciona junto com essa dominância. Como esse baixo regulador pode potencializar esse baixo C, tornando para você bem mais desafiador aumentar esse C dentro do seu gráfico adaptado. Então, se a gente for ver aqui, né, perguntar para essa pessoa qual dos comportamentos é mais desafiador para você, com certeza ela vai falar esse daqui, ó. Porque além dele não ter no natural, ele tem um regulador super baixinho aqui, ó. E o teórico também não é dos mais altos. Então, o que mostra pra gente a teoria? Que a vontade dele de influenciar as pessoas faz com que ele estude para que ele tenha os resultados que o comportamento dele pede. Né? E também a recompensa econômica. Olha que interessante isso na análise. A gente vai tirando tudo isso das nossas análises e do nosso estudo antecipado, porque essa parte aqui de baixo, ela exige um estudo antecipado, tá, gente? A gente coloca o primeiro motivador, o segundo, o que o motivador busca, quais as forças, só que a gente já deixa preparadinho antes da devolutiva, porque a gente vai falar para ele. Isso a gente precisa fazer. E por que precisa fazer? Essa ferramenta, né, de devolutiva DISC, de devolutiva motivadores, eu tenho como base de estudo 2 escolas, né? A TTI, eu também sou formada por 2 escolas de análise DISC. Eu sou formada pela TTI, eu tenho todos os livros do Alexandre, tenho os livros originais da teoria também. E também sou formada pela Axis Desenvolvimento Humano, que é da Andrea Sanches. A Andrea Sanches, por muito tempo, trabalhou com o Alexandre.
e hoje ela fez parceria com uma empresa que é do Texas. Eu gosto muito dessa empresa, porque ela tem uma sensibilidade muito grande para as adaptações, né? E nessa sensibilidade, a Andrea trabalhou comigo e eu uso as atualizações do gráfico dela constantemente para o nosso portal. Porque essa métrica aqui, ó, né, isso aqui é a média nacional das pessoas que responderam esse assessment. Essa média, ela muda constantemente. Então, quando algum cliente meu avisa, pega um relatório e fala, Gi, o meu relatório está diferente da sua métrica. Eu vou lá na Andrea e falo, Andrea, arruma a métrica para mim. Ela me passa as atualizações, né, que vem do Texas, me passa as atualizações e eu vou atualizando o nosso portal também, porque cada vez um número maior de pessoas respondem esses gráficos, né? Mas o que importa é que a gente saiba fazer a leitura. Como que a gente considera um fator alto, um fator muito alto? Vocês estão vendo esses desenhos aqui, ó? Aqui é a média das pessoas que responderam esse assessment, né? Dentro do fator alto. Se eu estou dentro desse quadradinho aqui, é a margem de erro da média. E esse aqui, ó, é a margem de todas as pessoas. Se está acima desse risquinho aqui, que é o último, significa que esse fator é muito intenso nessa pessoa. Olha o quanto está acima. Né? Então, significa que é muito, muito intenso. Se eu for olhar, esses dois estão em 70, ó, o estético e o econômico. Agora, eu posso considerar o estético muito alto, muito mais alto que o econômico. Tá vendo? Por quê? Porque ele está muito acima da média. Então, muito provavelmente, o impacto do estético na vida desse nosso cliente é muito grande. O estético e o político. E o poder, né? Mudou para... antes era político, mudou para poder. Por isso que eu faço... toda hora eu troco o nome. Tá bom? O que vocês acharam dessa ferramenta? Excelente. Dá um boom, né? Um choque de tensão, porque você redescobre tanta coisa, né? E fica atento a elas, né? Redescobre muita coisa. E a gente não para por aqui, porque daí a gente tem também forças de virtude, que, para falar a verdade, é a que eu mais gosto de todas. É que eu mais gosto de todos. Vocês são analistas de forças também? Todo mundo aqui? Tem o treinamento de forças de virtude? Fizeram o Positive Coaching, algum treinamento de psicologia positiva que falasse para vocês de força de virtude? Força de virtude é um assessment muito importante da psicologia positiva. Né? Ele que deu origem à psicologia positiva. E ele é gratuito. Vocês podem fazer pelo site do VIA, que é um assessment gratuito, vocês não precisam pagar senha. E eu vou procurar um cliente que eu tenha preenchido, tá bom? Porque para preencher ele aqui é trabalhoso. Deixa eu procurar um aqui. Deixa eu ver se no meu nome eu tenho. Se eu tenho algum preenchido no meu nome. Só para já estar prontinho para a gente. Evolutiva, eu ideal, helicóptero, eu ideal, motivadores, DISC, forças, deixa eu ver. Aqui. Quando a gente for fazer esse assessment de forças de virtude, quando vocês tiram o relatório lá do site do VIA, as forças estão numa ordem de hierarquia, do 1 até o 24, né? Que são 24 as forças de virtude. Então, a gente vai ter forças de virtude que estão dentro da virtude de sabedoria, né?
As forças de virtude que estão dentro da virtude de sabedoria, elas ajudam a gente a desenvolver o nosso cognitivo. Toda vez que eu preciso aprender coisas novas, eu vou usar essas forças para o aprendizado. As forças de virtude que estão na virtude de coragem, elas ajudam a gente a desenvolver ação, atitude. Para que eu entre em ação, para que eu pare de procrastinar, eu vou trabalhar o desenvolvimento dessas forças. Se eu a virtude de humanidade são forças que ajudam a gente no relacionamento interpessoal. Se eu quero trabalhar, né, relacionamentos dentro de uma equipe, de um time, eu vou desenvolver essas forças. As forças de justiça ajudam a gente a trabalhar com liderança. Se eu quero desenvolver liderança dentro de uma equipe, eu vou trabalhar essas forças. As forças de temperança, elas ajudam a gente a lidar com excessos, né? E se eu quero aprender trabalhar excessos com a equipe, eu vou desenvolver essas forças. E as forças de transcendência ajudam a gente a trabalhar mudanças significativas, porque elas estão ligadas a um propósito. Então, toda vez que eu tenho que gerar propósitos maiores para mudanças significativas, são essas forças que eu vou trabalhar. Quando a gente coloca aqui a hierarquia de cada força, né, dentro desse processo, vão ser 5 em azul e 5 em vermelho. As 5 em azul são as top 5 do cliente. A assinatura do nosso cliente vai aparecer em azul para a gente. E as last 5 vão aparecer em vermelho, né? A ligação entre as top 5 e as last 5 são muito importantes. Por que são muito importantes? Quando a gente trabalha a força de virtude, a gente trabalha alta performance, né? E a gente fala que as 5 primeiras forças, quando elas são usadas em conjunto, elas dão origem a um talento individual e único. Então, o entendimento do uso conjunto das 5 primeiras forças do nosso cliente fazem com que a gente identifique a missão desse nosso cliente, que é o talento especial dele, o que ele veio ao mundo para fazer, né? O que o diferencia de todos os outros líderes. E a gente entendendo também que para se ter alta performance, precisa se usar a força na regra de ouro. E qual que é a regra de ouro? É o meio. Se eu superutilizar a força, eu vou causar um mal-estar para quem está à minha volta. Se eu subutilizar a força, eu causo um mal-estar para mim. Então, a superutilização da força, ela vira uma disfunção de liderança. A subutilização da força, ela vira um sentimento de depressão para mim, porque eu me sinto subutilizado. Certo? Vamos entender que para ser feliz a gente precisa de 3 coisas. Primeira coisa que o ser humano precisa para ser feliz é ser quem ele é. E ser quem ele é o uso das 5 primeiras forças dele. Todo mundo já falou assim, mas eu sou assim. A segunda coisa que ele precisa é ser aceito por ser quem é. Então, a segunda coisa que a gente fala é assim, mas eu sou assim, será que não dá para você entender que eu sou assim? E depois, a pessoa quer fazer parte de algo maior usando o seu melhor. Né? E é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente casa, constitui família e tudo mais. Né? Então, quando a gente começa a explicar para o nosso cliente o que é a força superutilizada, o que é a força subutilizada e o que é a força na regra de ouro, ele passa a se entender melhor. E olha o que tem aqui embaixo. A força otimizada, que é o conceito de funcionamento otimizado dentro da psicologia positiva, a superutilização da força e a subutilização da força. E vai falar das 5 primeiras e das 5 últimas. Por que das 5 últimas, né? As 5 últimas a gente não tem, Gi, não. Nós temos todas as 24. Da mesma forma que eu uso mais as minhas 5 primeiras, eu uso menos as minhas 5 últimas. Talvez eu me esqueça um pouquinho delas. Não significa que eu não use. Agora, eu tenho uma tendência maior, como eu não presto atenção nelas, a superutilizar ou subutilizar. Então, e aqui, ó, o que é isso? O que é esse gráfico? Esse gráfico mostra pra gente o seguinte:
tomada de decisão e o que é necessário para a ativação das forças. Vocês estão vendo que as azulzinhas aqui são a assinatura. Elas estão todas do lado do coração. Então, o que que mostra? Que a tomada de decisão dessa pessoa é muito mais intuitiva, né? Perceptiva, né? Ela está ligada muito mais nas sensações do que na lógica e na razão, na análise de dados e fatos. Então, ela vai ser muito estimulada pela razão, pela emoção. E o que que mostra aqui também? Mostra mais ou menos assim, olha. Essa pessoa, para que ela se sinta valorizada, ela precisa estar perto de outras pessoas. Porque o que que eu foco nos outros? Para que essas forças dela sejam estimuladas, é necessário que se tenha outras pessoas perto. É estimulado por outra pessoa, né? Por exemplo, a força de esperança. Eu não preciso de outra pessoa para me estimular a ter esperança. Eu tenho esperança sozinha. Eu não preciso de outra pessoa para me estimular a ter vitalidade. Eu tenho vitalidade sozinha. Eu vou conhecer as coisas sozinha. Isso é a curiosidade. Agora, perdão, não. Para eu perdoar, tem que existir outra pessoa. Não dá para perdoar só a mim mesmo o tempo inteiro. Tem que ter outra pessoa. Para liderar, eu preciso ter outras pessoas. Para amar, eu preciso ter outras pessoas. E a espiritualidade me conecta com outras energias, com outras coisas, com espíritos, com deuses, com energia, seja o que for o propósito da minha crença, né? A espiritualidade me conecta. O humor, né? Por mais que eu faça piada de mim mesmo, o humor ele existe para que a gente faça os outros rir. Não é para gente só, né? Enquanto as daqui de baixo, para critério, para ter análise, eu posso estar sozinho. Para enxergar a perspectiva, eu posso estar sozinho. Para aprender, eu posso estar sozinho. Então, o que que isso mostra? Para essa pessoa, ela se mune de esperança, né? Para depois levar a missão dela para o mundo. Ela está relacionada à conexão, porque o amor é a força mais intensa de relacionamento. Então, muito provavelmente, ela gera um elo de conexão com as pessoas para liderar as pessoas dentro de uma direção. A força de perdão é uma força que exacerba o poder de negociação das pessoas, a flexibilidade cognitiva e emocional, para que ela possa negociar novos pontos de vista, né? Então, muito provavelmente, essa pessoa ela tem essa capacidade de entender o que está acontecendo, negociar novos pontos de vista, gerar conexão e direcionar as pessoas a processos de mudanças significativos, né? De forma que as pessoas se sintam esperançosas ainda. Leva esperança para a vida das pessoas dentro de uma direção e de uma liderança, né? O que que a gente teria que observar aqui? Bravura, ó. A bravura está entre as 5 últimas. É justamente a última, 24. E aí a pergunta que a gente vai fazer para essa pessoa é: vem cá, conta para mim. Se a gente tem um conflito, nesse conflito, muitas vezes você é a pessoa paciente, né? Que às vezes faz o deixa disso, ou você é a pessoa brava que compra o conflito. Porque é mais fácil, ela, como está em último, é mais fácil ela desequilibrar. E às vezes ela fala assim: putz, eu sou pessoa brava pra caramba, todo mundo me chama de brava. Mas não é porque eu sou brava. Daí quando a gente vê, olha que interessante. A superutilização da bravura. Se de repente se superutiliza o amor também, pode ter um excesso de crítica em relação ao outro, porque o amor é passional, né? O amor, quando está em excesso, ele vira ciúme e ele quer que o outro reaja exatamente da mesma forma que ele reage. Ele não aceita a reação do outro diferente. Então, pode vir uma crítica muito brava e talvez agressiva, pode vir. Se a pessoa tem um alto D ainda, pode potencializar? Pode potencializar. Então, gente, olha que riqueza que são esses assessments, né? Porque o DISC, ele fala no seguinte, como
eu me comporto? Como são as minhas abordagens para o mundo? Como eu gosto de ser abordado? As motivações falam assim, por que eu me comporto dessa forma? Por que eu faço essas escolhas? Por que eu tomo essas decisões? E o Forças de Virtude fala o que eu faço que forma a minha personalidade de liderança, que me torna único como líder, que está na uniãozinha das minhas forças. Então, o que vocês acharam desse grupo de ferramentas que está dentro do módulo S, Ser Humanos, Metas e Objetivos? Muito Vou ficar calado porque eu quero ouvir alguém dando opinião agora. Quem é Sol Machado? A Sol Machado é a Solange? É a Solange... Não. Não, não é a Sol? Não, é outra Solange. É outra Solange? Muito bom. Então, vamos lá, gente. Quero saber a opinião de vocês sobre a ferramenta, se ela ajuda nos processos de vocês. Conta um pouquinho para mim. A Madeleine apareceu aí. Ô, Gi, é a Madê. Oi, Madê, tudo bom? Tudo. Deixa eu te falar, eu uso muito esses assessments todos, tá? Principalmente o de forças de caráter, que é meu xodózinho, assim, eu tenho uma paixão por ele. E eu sempre busquei, do meu jeito, fazer essas ligações que a ferramenta está trazendo, né, de uma maneira, assim, maravilhosa, porque quando a gente faz isso sozinho, eu até comentei com o Alex outro dia, o de forças do caráter, inclusive, eu fui além, eu pego os percentuais lá de intensidade de uso e gero, né, porque eu sou ex-bancária, então a gente fala que o banco sai da gente, mas a gente não sai do banco, né? Então, eu gosto de montar gráfico, de olhar as coisas de um jeito que eu consiga depois transmitir. Então, a ferramenta tá fantástica, assim, né? Super ajuda você conseguir ter um local onde você consiga colocar todos esses dados e tirar dali, fazer essas ligações. Óbvio que eu não faço com essa maestria que a senhorita fez aí, né? Já traz, já vem, já volta, já fui, mas a gente tá chegando lá, tá se desenvolvendo. Muito bom. Parabéns. Sabe o que é, Madá? São 10 anos trabalhando com as ferramentas, né? Então, eu acho que só de força de virtude, eu acho que a última vez que eu contei a quantidade de devolutivas que eu fiz, estava em 600. 600 gráficos de forças de virtude. Diz que eu acho que esse ano eu comprei 250 senhas, só esse ano. Então, é muita devolutiva, então a gente vai aprendendo muito com o tempo. E o que eu falo é o seguinte, vocês não precisam levar todo o tempo que eu levei, né? Eu posso tornar isso mais fácil para vocês, com a minha experiência, né? Então, esse é o objetivo, que a gente leve o coaching de qualidade, que a gente leve o coaching sério para as empresas, porque a gente faz tão bem para as empresas, para os executivos, né? Para os jovens com os quais a gente trabalha, para as famílias, que a gente tem que expandir, né, o coaching de qualidade. E eu estou muito feliz porque algumas empresas estão procurando a gente e querem que a gente coloque coaches e mentores para trabalhar, e vão ser os coaches e os mentores que estão dentro do portal, né, que estão dentro da metodologia. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam com a gente nesse processo e dentro do portal. Eu amo o portal, eu amo devolutiva, eu amo psicologia positiva, tanto amo que agora estou fazendo pós para me embrenhar um pouco mais nisso, porque assim, me apaixonei. Eu já cuidava disso lá no banco, só que a gente lá tinha um monte de amarras, né? Também tinha meta para bater, então você fazia uma parte, outra parte mais ou menos.
Mas eu fiquei encantada, assim, com tudo que você mostrou. E ainda tem aqueles outros instrumentos lá que acho que a hora que eu entrei você já tinha explicado. Do helicóptero e tudo mais. Eu falei, o caramba. helicóptero view. Tem o helicóptero view e é que tem um módulo, né? Eu acho que a gente precisa um caminho antes de chegar na devolutiva, porque a gente precisa de um pouquinho de conhecimento do nosso cliente para depois fazer a devolutiva. Fica mais fácil, a gente já conhece um pouquinho mais, ele já se identificou um pouquinho mais com a gente, né? Então flui melhor quando a gente tem esse conhecimento. Dá para usar exemplos dele, fica bem robusto. E você, Lula querido, há quanto tempo que eu não te vejo, Lulinha? Pois é, apareci. Apareceu. Como que você tá, meu querido? Tô bem, tranquilo. Muita coisa, graças a Deus, muito trabalho. Aí hoje eu estava disponível. Aí Alex deu o toque, eu desenvolvi o pessoal. Gostei muito da ferramenta, muito legal. Eu só não uso assim, eu só não uso esse disco, né? Mas eu tava vendo que dá para adaptar muita coisa, dá para utilizar, entendeu? Eu, por exemplo, não tenho motivadores, né? Que é uma falta que eu sinto muito isso, realmente, essa falta de usando motivadores como em devolutivas e realmente seria muito importante. Fiquei de fazer esse upgrade aí, né? Tentar fazer minha formação nesse disco que você utiliza. Eu nunca tive oportunidade, uma coisa Ô, Lula, outra. tá tendo uma formação online, tá? Tá super promocional o preço da formação DISC online da Andrea. Super promocional. Eu acho que são 5 parcelas de 250. É o mais barato, é o disco mais barato que tem no mercado agora. E ela está fazendo em módulos de mentoria. A Sheila, você fez, Sheila? A Raquel que fez. Fez também, Sheila? Fez também? A Raquel também pode dar depoimento aí, né? A Camilinha também, do que vocês... Vale a pena, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Nós fizemos juntas, né, Sheila? Sim. Eu, a Sheila. Inclusive, a Raquel fizemos evolutiva, né? Para outra, para ter certificação. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Vale super a pena. Alex, depois me passa o link, Alex, para dar uma olhadinha nisso aí. Que realmente tem interesse. Eu passo o link aqui para o Alex passa para vocês. Eu pedi para a Andrea hoje, porque eu falei, vai que alguém não tem a formação. Agora, quem fez da TTI, a diferença da TTI que está aqui no projeto, o disco é igual, tá? O disco é igualzinho. Da TTI é que a TTI, dentro do individualista, está o gráfico de poder ou político junto. Né? O Alexandre juntou os dois dentro do individualista. Então, se você for usar da TTI, não precisa fazer novamente. É muito boa a ferramenta da TTI. Você coloca o mesmo valor no individualista e no poder, porque é o mesmo. Tá bom? É o mesmo. Dá para usar tranquilamente. Eu só falo assim, quando a pessoa faz esses cursos que são pela internet, que não tem motivadores, né? Dá uma conversada com a Andrea, que às vezes ela até faz alguma coisa especial para fazer uma atualização aí. Principalmente, eu acho que ela tem quem fez da Inner Metrics e às vezes quer ter uma atualização junto com ela. Eu sei que ela faz um valor especial, certo? Para quem quiser trabalhar dentro do módulo superação, né? Do módulo S, que é ser humano, metas e objetivos, a Sheilinha já tem. Para hoje a gente está fazendo uma promoção para o módulo. Qual que é o valor do módulo, Alex, sem promoção? R$700. R$700. E com promoção para quem está aqui hoje? 497. 497. É parcelado isso, Alex? Em até 6 vezes. Em até 6 vezes. O módulo, para que vocês usem a ferramenta para quem já tem o treinamento, tá bom? De analista, porque se não tem o treinamento, não tem por que ter a ferramenta DISC, né? Porque não vai conseguir comprar senha, porque só compra senha quem tem treinamento. A única coisa que eu falo é, façam logo esse treinamento. E as duas empresas que eu indico são a TTI
e a Axis Desenvolvimento Humano. A Axis foi minha parceira nesse trabalho, mas o Alexandre é super parceiro também, já trabalhou comigo em projeto social e tudo mais, no PROA. Fantástica a ferramenta dele. Então, façam, porque coach sem um perfil de comportamento, sem entender tudo de motivadores, a gente está a um passo atrás, né? Isso traz mais seriedade para o nosso processo. Então, o Alex vai mandar um link aí para vocês, para quem está aqui, né? E queira ter essas ferramentas para que vocês tenham o privilégio de comprar com desconto. Tá bom, queridos? E eu queria saber de vocês por que valeu a pena a nossa conversa hoje. É sempre um aprendizado, gente. Sempre com você. Sempre um aprendizado, Lulinha. Sempre. Tava com saudade de vocês. E quem quiser, gente, a gente vai montar uma outra turma da metodologia superação, né? O superação, ele vai passar por todos os módulos dessa metodologia. Então, o módulo S, que é ser humano, metas e objetivos. O módulo 1, U, que é união e engajamento. O módulo P, que é previsibilidade e planejamento. O módulo E, que é energia e emoções positivas. O módulo R, que é relacionamentos. O módulo A, que é autonomia na solução de problemas. E o módulo R, novamente, que é ressignificação emocional e cognitiva. Certo? Quem já fez o treinamento está à vontade para ser staff nos outros treinamentos, para ficar com a gente, ajudar a tirar dúvida da turma. A gente tem aí a Camilinha e a Sheilinha, que já fizeram os treinamentos, né? E que com certeza um dia vão ser trainers dessa metodologia também, né? As meninas, porque estão com a gente sempre e já estão na pegada aí, né? Então, com certeza, o pessoal que está fazendo agora é quem vai levar a nossa metodologia adiante aí para que muita gente possa usar. Certo? É uma metodologia voltada, ela chama Superando o Mundo 4.0. Ela é voltada pro universo onde a gente tem a integração homem-máquina, né? E dentro desse universo, as lideranças tendem a ser cada vez mais horizontal, e numa liderança que cada vez é mais horizontal, a gente tem que trabalhar muito as nossas motivações, porque as pessoas que têm motivação individualista, em motivação de poder, que são motivadoras que querem crescer em status, muitas vezes vão aprender a satisfazer essas motivações de uma outra forma. Porque a carreira vai crescer na horizontal e não mais na vertical. Então, nós vamos ter um número muito grande de diretores, né? Mas talvez a gente não tenha tantos VPs aí para o futuro, não sei muito como vai ser. Mas cada vez lideranças mais horizontais, onde a gente tem que liderar menos as pessoas na horizontal, né? E muito mais influenciar as pessoas e engajar. Isso, na maioria das empresas. Vamos pensar, gente, que antes numa linha de montagem, né? Estava conversando isso na Natura outro dia. Antes numa linha de montagem tinha, sei lá, 50 pessoas. Depois 10. Agora tem uma pessoa. Uma pessoa em cada linha de montagem, gente. Olha o que é isso. Sim. Né? É que aumentam as linhas de montagem também, mas é uma pessoa em cada linha de montagem. E essa pessoa tem o suporte do engenheiro e do mecânico, né? Que vai arrumar a máquina. Logo, logo não vai ter mais o mecânico. A pessoa da própria linha vai consertar, fazer pequenos reparos na própria linha. Olha como é o nosso mundo hoje. Então, para que a gente evolua, a gente tem que estar um passo à frente da máquina, né? Um passo à frente do que vai mudar no mundo, né? E tá aí o coronavírus para mostrar para a gente que a gente tem que ter essa flexibilidade, e essa flexibilidade muito rápida para a mudança,
para que a gente possa ir se adaptando cada vez mais, né? E daí quando a gente vê o portal que nem o Mentoring for You, que está todo adaptado para a mudança, que consegue enviar ferramentas para os clientes, que consegue gerar relatórios, né? Não tem por que não usar uma ferramenta tão barata, um sistema, porque isso é um sistema, né? Um sistema onde a licença para se usar esse sistema é tão barata, onde você vai ter todos os clientes lá, gestão de contratos, gestão de contas a pagar, toda a tua organização corporativa, empresarial da sua empresa está à sua disposição, né? Então, é uma ferramenta fantástica de trabalho, é a tua empresa no teu bolso, né? Dá para fazer do celular, no teu iPad, muito fácil para que a gente chegue no nosso cliente e trabalhe das nossas casas também, né? O que vai ser um trabalho muito grande no futuro. A Camilinha tá aí, Camilinha? Tá com a câmera fechada? Aparece aí pra gente, Camilinha. A Camilinha trabalha comigo num processo dentro do AC Camargo para líderes. E a gente atende 139 líderes toda sexta-feira. Camilinha comigo aí. Tô aqui, Gi. E um trabalho super diferenciado, porque é um trabalho em grupo online, onde as pessoas não param de trabalhar, mesmo enquanto estão recebendo coaching, gente. Então, super diferenciado, foi uma experiência nova para mim, né? Onde o engajamento precisa ter uma percepção muito grande, e essa percepção não vem só do enxergar o cliente, mas também do ler o cliente. Porque às vezes a pessoa está sem câmera e sem vídeo, mas ela está escrevendo ali, se comunicando com você. Então, a nossa capacidade de desenvolver a empatia no universo, né, do mundo 4.0, ele se expande a todos os nossos sentidos. Porque o microfone fica no mundo, a gente não escuta a respiração da pessoa. Às vezes a câmera está fechada, mas a pessoa tecla. E você faz a pergunta e tem alguém respondendo ali. Então, a nossa percepção, ela fica mais aguçada. O fazer os ensaios mentais, né? E como foi bonito. Teve uma sessão no AC, né, Cami? Que a gente fez um roadmap, né? Com uma das líderes lá. E quando terminou o roadmap, o pessoal o grupo que estava fazendo o coaching em grupo junto, abriu a câmera, abriu o microfone e eles começaram a aplaudir a moça que abriu os olhos, toda emocionada. E é tão interessante isso, porque a gente invade a vida das pessoas, né? Na casa das pessoas. E na hora que eu olhei, tinha um médico, que o filho do médico estava no colo dele e estava batendo palma. Isso ou não é para emocionar a gente? Porque a nossa sessão, né, quando a gente está no universo online, ela não toca só o executivo que a gente está trabalhando. Ela chega no filho do executivo que a gente está trabalhando, que da forma dele entende a ferramenta e também aplaude a outra pessoa que está ali dentro passando pela ferramenta. Olha que coisa fantástica, gente. Olha a nossa capacidade, né, de impactar positivamente a vida das pessoas dentro desse universo digital, dentro dessa nova forma de se trabalhar que foi desenvolvida hoje, né? Que pode ser uma forma híbrida, presencial e online, não importa, mas que dá para a gente a possibilidade da gente estar em vários lugares. Quem diria, assim, no passado, até não muito remoto, quando comecei a trabalhar com coach, hoje, eu fiz uma sessão na Colômbia, eu fiz uma sessão no Peru e eu fiz uma sessão em Miami. E as outras no Brasil. Seria possível isso sem tecnologia? Nem que eu fosse a Mulher Maravilha, né? Não ia conseguir chegar nos lugares. Então, olha o que a tecnologia ela traz para a gente. E o portal ele já está em inglês, né, Alex? Eu já passei toda a tradução para o espanhol, porque eu estou fazendo muita América Latina, então eu já fiz toda a tradução para o espanhol. E é uma tradução, gente, que pelo menos a do espanhol, eu que fiz. Porque precisa ter a riqueza de detalhes que o profissional tem. Então,
tudo que vocês têm dentro do portal foi feito por um profissional, né? Que atua e que conhece muito o mercado e que está trazendo para vocês experiência, para que vocês levem credibilidade para o mercado. Esse sempre é o nosso foco, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo uma sala assim cheia de pessoas que querem levar mais credibilidade para o mercado. Por isso que eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje. E vou ficar muito feliz com todos vocês usando essas novas ferramentas. Muito, muito, muito obrigada. Se vocês pudessem dizer em uma palavra por que valeu a pena nosso encontro hoje, o que vocês diriam? Olha, eu acho que para mim foi revelador, sabe? Porque, na verdade, pelo que... sabe aquela coisa que você vai achando que é uma coisa e vê que é bem mais ampla? Sim. Então, realmente, para mim foi uma bela coincidência e essa foi uma revelação. Realmente, eu fiquei interessado em conhecer a plataforma, porque me parece que alguns dos meus projetos podem se beneficiar do que a plataforma oferece. Você falou que vai mandar um link, né? Para alguma coisa assim? Sim, vai um link. O Alex vai mandar para todo mundo que participou esse link. Mas a palavra foi uma bela surpresa e a segunda palavra é obrigado. Muito Coloquei obrigada. o link no chat também, tá? Ok. Obrigado. Muito obrigada, Benedito. Muito obrigada. Vamos lá, todos muito quietinhos. Acho que muitos já saíram. Bom, como estão todos quietinhos, eu vou me despedir de vocês. Certo? Hoje, Oi. O meu microfone tá com time. Eu acho que o meu não é uma palavra, é duas, mas é grata surpresa. Eu fico... Normalmente, quando eu consigo participar das suas mentorias ou de alguma coisa que se apresenta, eu saio com essa sensação. Grata surpresa mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Madê? Obrigada mesmo por participar. A gente vai mostrando todos os módulos aí com o tempo. Muito, Até o Washington apareceu aqui também. Uau! Estamos desde o início, meu amigo. Que bom. Tá quietinho desde o início. Olha, muito bom. Muito bom. E como foi para você, Washington, a experiência desse webinar? Foi muito bom. Eu acho que ele esclarece muitos pontos que às vezes são dúvidas nos nossos atendimentos. E é uma ferramenta extremamente aplicável, né? Sim. E muito dinâmica, né? Isso vem facilitar muito a devolutiva. Isso, esse é o propósito. Muito obrigada. Gente, muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Quero deixar um beijo enorme para vocês e a gente vai preparar mais webinars assim, cheio de conteúdos e mostrando essas ferramentas reveladoras aí para vocês de agora em diante, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e um excelente final de semana. Obrigado, beijo. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Bom descanso. Bom descanso.